Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vão? Bem, hoje na nossa aula de filosofia a gente vai fechar a primeira unidade. Nós vamos falar sobre o Nietzsche, um filósofo muito famoso, né, que tem várias frases aí de efeito bombando na internet. E aí a gente vai entender um pouquinho do pensamento dele. Ele foi um pensador que questionou muito acerca dos valores morais, da moralidade. E aí, quem foi Friedrich Nietzsche? Né? Nietzsche ele nasceu em 1844 na Alemanha. Seu pai queria que ele fosse pastor luterano, mas seu pai morreu muito jovem, enquanto ele ainda estava na escola. E ao longo da vida, Nietzsche perdeu totalmente a sua fé, que ele tinha aprendido a ter na infância, né? Tinha sido catequizado na infância, mas durante a sua adolescência ele perdeu sua fé. A partir e os seus estudos de filologia, que é filologia, gente, é o estudo da formação das palavras, o afastaram ainda mais da teologia e da religiosidade. E aí o Nietzsche era um adolescente que gostava muito de estudar, né? E durante esses estudos na Universidade de Leipzig, ele começou a ler Schopenhauer, que é um filósofo muito famoso que buscava entender as questões existencialistas. E aí ele vai começar a dar indícios da sua vocação filosófica. Nietzsche foi um aluno brilhante, dotado de uma sólida formação, e aos 25 anos ele foi nomeado professor de filologia na universidade na Alemanha, né, em Basileia. Na Alemanha não, gente, perdão, na Suíça. Nietzsche vai morrer muito jovem. Nietzsche vai morrer aos 44 anos. Nietzsche morre em decorrência de uma doença chamada sífilis, que na época matava muito, né? Nietzsche, antes de morrer, teve alguns ataques de loucura na época. E Nietzsche influenciou pensadores do mundo todo, principalmente os que buscaram entender um pouco a construção da moralidade, dos valores morais. Por quê? Nietzsche buscou na filosofia grega, né, entender como se deu a inversão dos valores morais gregos para os valores morais cristãos, né? Nietzsche era averso à moralidade cristã. Ele dizia que aquilo fazia mal ao homem porque que os valores morais cristãos não eram valores morais que ia de acordo com a naturalidade do ser humano, porque para Nietzsche o ser humano era dotado de desejos e a moralidade cristã era algo danoso para os desejos, porque fazia com que os seres humanos retraíssem, né, os seus desejos. E aí, a moral para Nietzsche, né? Ele buscou em sua obra entender os valores morais, porque, porque o que é considerado bem é considerado bem e o que é considerado mal é considerado mal, né? Porque que hoje em dia se prega tanto a caridade, porque que isso é algo bom? Nietzsche se questionou muito esses valores morais cristãos, né? E ele criticava esses valores morais cristãos. Ele dizia que ia de contrapartida com os valores morais da Grécia Antiga, né? E que não achava que esses valores cristãos amarravam os seres humanos, não deixavam eles ser quem eles eram na sua essência. E aí Nietzsche tem uma teoria muito famosa que é a moral do senhor versus a moral do escravo, né? Que diz que a moral do senhor, o que é valorizado na moral do senhor é a força, a saúde, a criatividade, isso é valorizado. A força de vontade, a autossuficiência.
Já na moral do escravo, isso aí é uma comparação que Nietzsche faz, né, na valoração, ou seja, no valor que é dado às morais na Grécia Antiga. Já a moral do escravo é caracterizado pela valorização da humildade. E aí, o Nietzsche não entendia, na verdade, ele buscou entender, mas ele criticava como a moral do escravo na Grécia Antiga tinha virado uma moral para que todos seguissem, né? E virou essa moral que todos deveriam seguir a partir do advento do cristianismo, né? Da Igreja Católica, que começou a pregar seus dogmas e seus valores morais. Nietzsche era um grande questionador disso. E aí eu coloquei aqui uma, uma frase dele, aquelas que a gente pega nos quando a gente quer impressionar alguém, né? Nos Googles da vida, em que o Nietzsche diz que não há fatos eternos como não há verdades absolutas. Nietzsche questionava muito. E Nietzsche influenciou o pensamento de grandes pensadores da modernidade, dentre eles Freud e o professor de Freud também. Por quê? Porque Nietzsche não queria entender, né? Passou boa parte da sua vida buscando entender como se deu essa reviravolta na moral e por que que as pessoas seguiam cegamente, né, a moral cristã. Vale, gente, destacar que Nietzsche foi um pensador que surgiu no período pós-iluminista, em que a humanidade se achava detentora de todos os conhecimentos, né, em que o conhecimento se centrava na razão, né, em que os dogmas foram bastante esquecidos nesse período, sendo que o Nietzsche ele chegou assim para questionar todo esse movimento da racionalidade, né, partindo do questionamento dos valores morais, né? Porque ele dizia que para entender os valores morais era preciso entender como se construiu a moral cristã, né? Em que o que é dado valor na moral cristã, que é a moral que até hoje em dia a gente reproduz, a gente está inserido, né? É a humildade, a caridade. Ele tentava entender por que que isso hoje em dia era tão valorizado. E na Grécia Antiga, não, né? E hoje em dia o que é valorizado na moral cristã? As pessoas fracas, a humildade. Na Grécia Antiga, não, era o forte que era valorizado. Eram as pessoas ricas que eram valorizadas, eram as pessoas inteligentes que eram valorizadas. E o Nietzsche passou boa parte da sua vida tentando entender isso. Nietzsche tem algumas obras muito famosas, né? Uma delas é a Genealogia da Moral. Tem outra em que ele vai fazer todo um aparato filosófico tentando entender, né? Ele parte da Grécia Antiga até a modernidade, tentando entender como se constituiu a moral. E tem outra que é assim, falou Zaratustra, que também é um livro que ele vai buscar entender a construção da moralidade na sua época. E aí, gente, quando vocês terminarem de assistir esse vídeo, por favor, coloquem o nome de vocês na chamada e leiam os capítulos de 1 a 4 para a nossa VG semana que vem, viu? E até a aula que vem.